atendendo ao tema geral da semana, a gente vai falar, quer dizer, eu vou falar um pouco sobre modernismo e música e a relação disso com pesquisa musical, tentar fazer esse link, vamos dizer. Peço desculpas aqui pela ausência da professora Luciana Mendonça, que é professora do programa também, que essa manhã me mandou uma mensagem dizendo que não se sentiu bem e que não ia poder participar. Ela ia também puxar um pouco esse link, né? A professora Ana Carolina, que eu não preciso apresentar a vocês, ela vai falar mais sobre o programa em si, sobre as atividades do programa, porque é sempre um momento do programa interagir com a graduação. E aqui eu talvez precise apresentar a vocês, né, a Débora, que é a secretária do programa, uma pessoa fundamental no funcionamento do programa, que vai poder também responder questões mais específicas de gestão do programa, que às vezes, para nós professores, escapa um pouco. Então, por isso, a gente achou que seria bom a presença dela aqui também. Tem ainda o professor Bruno Nogueira, que é um professor do Departamento de Comunicação e que pesquisa sobre música e que atua no nosso programa, mas ele está resolvendo alguns assuntos lá na reitoria, mas ele disse que viria, embora chegasse um pouco atrasado. Daqui a pouco ele se agrega a nós, ok? Talvez ele esteja procurando a sala, mas eu expliquei mais ou menos como era, né? Eu preparei, na verdade, eu confesso para vocês, eu tenho algumas imagens aqui que eu não preparei especificamente para esse encontro, mas como esse ano justamente é o ano que tanto se falou sobre a semana de 22, eu acabei falando sobre esse assunto em outras ocasiões e separei algumas imagens, começando, é claro, não é, com a imagem do Mário de Andrade, que eu acho que pode ser interessante da gente dar uma olhada também, né? Deixa eu começar da seguinte maneira. A gente, na mesa da manhã, com o professor Sérgio Dias, a gente vinha falando um pouco do nacionalismo musical antes do modernismo, antes da semana de 22. E eu acho que, quando a gente fala em semana de 22 e movimento modernista, tem uma questão que é importante trazer, eu acho útil sempre trazer, que é essa questão de o que é o modernismo para nós também. Hoje de manhã a gente falou mais sobre o que é o nacionalismo, né? O que é nacionalismo musical, com várias visões sobre isso. Mas eu acho interessante também pensar sobre o que é modernismo, porque hoje, quando a gente fala da semana de 22, esse aspecto da cultura nacional, da identidade brasileira, ele é sempre trazido em primeiro plano. No entanto, a semana de 22 em si, ela não tinha tanto essa dimensão, que passou a ser mais forte ao longo dos anos 20 e talvez até mais dos anos 30, né? Com o próprio movimento modernista, mais o movimento do que a semana propriamente. E o que foi talvez mais marcante na semana do que a questão da identidade brasileira foi a questão do modernismo no sentido da inovação estética, né? Ou seja, no sentido de uma arte moderna que faz, por exemplo, uma pintura cubista, onde a representação do real já não é fotográfica, vamos dizer, uma pintura precedida lá pelos impressionistas, que iam transformando a maneira de se conceber essa relação entre a arte figurativa e o real, até chegar depois numa arte abstrata, onde a pintura já não representava alguma coisa que a gente via, mas representava imagens, não é, que o artista trazia no seu quadro, nos seus diferentes meios de expressão, né? Então, ou, por exemplo, na poesia, a questão de, por exemplo, não usar uma métrica como a do soneto, não usar aquelas rimas do que era chamado na época de poesia parnasiana, que era uma poesia muito formal, muito baseada em estrofes certinhas, métricas certinhas, rimas
constantes, né? Ou seja, o modernismo no sentido de uma arte que busca uma experimentação estética que vai se desviar desses padrões, que até então eram padrões predominantes, né? Padrões de representação acadêmica dos quadros, padrões de uma poesia muito certinha com as suas rimas, com a sua métrica, etc., e que a Semana de 22 veio questionar. No âmbito da música, né, que eu até comentei hoje de manhã, que o Villa-Lobos foi o principal personagem, né, presente lá na semana, trazendo as suas composições, que já eram modernistas, no sentido de serem fora daqueles cânones acadêmicos. Professor Bruno, tudo bem? Então, bem-vindo. Professor Bruno Nogueira, então, do Departamento de Comunicação e também integrante do nosso programa. Eu estou aqui fazendo uma fala inicial, né? Então, essa dimensão da inovação estética, ela foi muito marcante na Semana de 22, mas o modernismo brasileiro, ele tem essas duas facetas, né? Tanto a questão da inovação estética continuou, quando, por exemplo, o Mário de Andrade publica em 28 o livro mais famoso do modernismo, que foi o Macunaíma, né? É um livro que tem a dimensão de inovação estética muito forte, pelo seu vocabulário, pela sua forma, que ninguém sabia direito se era romance, o que era aquilo. Ele acabou chamando de rapsódia, né? O Macunaíma, ele disse, não é um romance, é uma rapsódia, porque é um termo musical, aliás, justamente, né? Onde ele traz uma série de elementos da cultura popular e vai jogando aquilo ali, misturando aquilo da maneira que ele quer, né? E cria uma obra totalmente marcante, que esteticamente era inovadora e que, ao mesmo tempo, tinha essa dimensão muito forte de uma pesquisa, justamente, com a cultura popular. E aí, quando eu falo pesquisa, eu trago justamente para o âmbito que eu estava querendo trazer. Ou seja, a partir de meados dos anos 20, aquele grupo modernista, onde, de fato, o Mário de Andrade foi uma figura de proa, passa a se interessar cada vez mais por trabalhar artisticamente com materiais populares e com formas, com conteúdos que tinham a ver com essa ideia de uma identidade cultural brasileira. E era uma identidade cultural que era buscada nas expressões populares da época, né? Diferentes, talvez, de outras versões da ideia de identidade cultural, que naquela mesma época, até o professor Guilherme, hoje de manhã, mencionou isso, naquela época, anos 20, começava na Itália o fascismo, né? Pouco depois na Alemanha o nazismo. Esses regimes de extrema-direita, eles também tinham um papo, vamos dizer assim, de identidade nacional, né? Agora, os fascistas iam buscar a identidade nacional lá na Roma Antiga, né? Os nazistas depois vão buscar ideias de identidade nacional naquelas mitologias todas lá das valquírias, né? Daquelas mitologias germânicas antigas. Claro que não é só isso, eu estou simplificando um pouco, mas eu só quero assinalar que a identidade nacional que os modernistas brasileiros buscam, ela é muito menos mítica e muito menos do passado. Ela é muito mais do presente e muito mais ligada com as práticas populares, né? Com as artes populares, com as formas de expressão populares, seja na música, nas artes plásticas, na poesia, na literatura. Então, essa dimensão, no modernismo brasileiro, ela se conjuga, vamos dizer, ela se conjuga uma atenção às formas de expressão populares com uma atenção à pesquisa estética e à inovação, né? Ou seja, e isso aparece, por exemplo, no uso de formas de falar que as pessoas usavam no cotidiano, mas que eram proibidas na literatura, né? E quando os poetas começam a usar, os romancistas começam a usar, eles ao mesmo tempo estão usando
numa expressão escrita, né, numa expressão artística que era escrita, publicada, etc., aquelas expressões populares, e ao mesmo tempo eles estão sendo inovadores, porque aquelas expressões populares até então não eram usadas, né, nas expressões, vamos dizer, literárias, escolarizadas e tal, né? Então, um dos exemplos mais famosos, eu vou pedir para o Fábio passar um bocado, mais na frente, 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 mais na frente. Isso aí. Um dos exemplos mais famosos é a poesia do Drummond, que se chama No Meio do Caminho, que é publicada em 1930, né? Que ele começa: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, né? Isso, além de ser uma poesia, num certo sentido, minimalista, né? Usa muito a repetição, e era uma coisa que, para os padrões de poesia vigentes, desses poetas parnasianos e outros poetas que faziam sonetos com uma métrica toda certinha e tal, era algo que parecia totalmente revolucionário, vamos dizer, era algo que não era aceito. O Drummond, anos depois, ele publica um livro chamado Biografia de um Poema, e é um livro sobre esse poema, que se chama No Meio do Caminho, e é só sobre as críticas terríveis que esse poema sofreu. Ou seja, esse poema levou tanta marretada: isso não é poesia, como assim, que negócio é esse da pedra, enfim, que o Drummond chega a fazer um livro só sobre as marretadas que esse poema levou. E hoje em dia, justamente hoje em dia, de um tempo para cá, já praticamente desde que saiu o livro do Drummond, se eu perguntar para vocês quem é o maior poeta brasileiro de todos os tempos, é muito capaz que vocês digam Drummond. Mas o Drummond, quando ele começou, ele traz esse poema, que levou marretada para tudo quanto é lado. Agora, além de você ter a dimensão de ser inovador do ponto de vista literário, tem a dimensão também de que tinha uma pedra, era o jeito que as pessoas falavam no cotidiano. Enquanto que os literatos doutores, eles diziam: havia uma pedra. O português castiço ensinava que você não podia dizer tinha uma pedra, tinha que dizer havia uma pedra. Então, ou seja, quando ele diz tinha uma pedra, ele está também escrevendo do jeito que as pessoas falavam. Então, aí você tem uma espécie de síntese entre uma expressão artística que, ao mesmo tempo, é modernista no sentido de ser inovadora esteticamente, e, ao mesmo tempo, ela é modernista no sentido que acabou ficando mais comum para nós, que é de buscar uma sintonia com a maneira como a vida popular acontece no Brasil, as expressões populares, a música popular, a maneira de falar do povo e assim por diante. Então, esse poema, eu acho que ele ilustra um pouco essa ideia. Agora, já que a gente está, então, no PowerPoint, vou te pedir, Fábio, o grande favor de voltar um pouquinho, lá para o início. Então, a partir daí, isso. Isso é talvez a primeira expressão de modernismo em artes plásticas no Brasil, ou em todo caso, na história ficou muito marcado dessa maneira, que foi a pintura da Anita Malfatti, que fez uma exposição em São Paulo, em 1917, 5 anos antes da semana, e onde ela retratava um homem que ela chamou de homem amarelo, né? Ou seja, o que para nós talvez hoje em dia não pareça nada chocante, mas que o conjunto de quadros que ela expôs com esse estilo, eu diria vagamente expressionista, né? Ela estudou na Alemanha, Anita Malfatti, e esse conjunto de quadros recebeu uma crítica violenta também. E teve um artigo do Monteiro Lobato, que a gente conhece mais como um escritor de livros para criança, mas ele escrevia no jornal, e a crítica que ele fez contra essa exposição se chamava assim: paranoia ou mistificação, ponto de interrogação, né? Ou seja, ele arrasou
com a exposição da Anitta, que hoje em dia é considerada uma das maiores artistas plásticas do século XX no Brasil. Mas o modernismo, enquanto inovação estética, né, tem a ver com esse tipo de combate, né, esse tipo de direito, o que o Mário de Andrade chamou de direito à pesquisa estética, direito a você fazer uma pintura que não seja tão realista, fazer um poema que seja mais fora dos padrões clássicos, e fazer uma música que seja também fora dos padrões acadêmicos, então, vigentes, né? Então, você pode passar, por favor, Fábio? Essa escultura do Brecheret, me esqueço agora a nacionalidade de origem do Brecheret, mas ele era um europeu que ficou morando em São Paulo, e ele fazia já uma escultura mais fora dos padrões, e o Mário de Andrade conta que o Mário de Andrade foi no ateliê do Brecheret e adorou essa escultura e conseguiu comprar. E quando ele levou para casa o Mário de Andrade, a família dele, que era muito conservadora, se escandalizou, porque o nome da escultura é Cabeça de Cristo, né? Então, muitas pessoas da família dele disseram: como assim? Onde já se viu um Cristo de trancinhas? Então, ficaram escandalizadas, e ele ficou tão chocado com esse fato de que a família se escandalizava com essa escultura, que, segundo o Mário de Andrade, esse incidente familiar relacionado com a arte moderna foi o que levou ele a escrever o livro de poesias que é esse livro, Pauliceia Desvairada, que é o livro que saiu logo depois da Semana, que é considerado o primeiro livro de poesias, modernistas, com verso livre, com estrofes irregulares, etc. e tal. É um marco da literatura brasileira. E ele diz que foi escrever o Pauliceia Desvairada numa espécie de explosão dele, de raiva, né, contra a reação que a família dele teve quando viu aquela escultura do Brecheret. Vamos ver o próximo. O Villa-Lobos, que vocês conhecem, expressão. E aí o Abapuru, que é o quadro mais famoso da pintura brasileira do século XX, da Tarsila do Amaral, e que é também muito ligada com a antropofagia, que é uma espécie de movimento dentro do movimento modernista, que é ligado ao outro Andrade, que é o Oswald de Andrade. Aí é pena que a Luciana Mendonça acabou não podendo vir, porque ela ia falar um pouco sobre isso, e ela ia mostrar também como que essas ideias do Oswald de Andrade sobre antropofagia, da qual a Tarsila também era muito ligada, antropofagia cultural, a ideia de que a cultura brasileira pode absorver elementos de culturas europeias ou estrangeiras de maneira geral e se fortalecer através da absorção do que era bom naquelas influências, né? Que é uma coisa que o Oswald de Andrade relaciona com a antropofagia dos tupis no século XVI, que se dizia, que se sabe que os tupis, quando entravam em guerra e aprisionavam um prisioneiro que era um guerreiro valoroso, eles o aprisionavam e o devoravam, não para se alimentar, porque não tinham comida, mas sim porque consideravam que o valor daquele guerreiro iria ser incorporado se eles o comessem, né? Então, isso é algo que é muito falado nos estudos sobre os indígenas brasileiros do século XVI, e o Oswald de Andrade usou essa ideia para dizer que a arte e a cultura brasileira tinha que ser também antropofágica. E isso repercutiu depois no tropicalismo, os tropicalistas falam muito sobre isso, e no Mangue Beat também. O pessoal do Mangue Beat, Chico Sainz, Fred 04, eles adotam muito essa metáfora da antropofagia. E a Tarsila do Amaral era ligada com esse movimento. Esse quadro é considerado um quadro ligado ao movimento antropofágico. Mas agora, voltando para então, tudo bem. Com relação à apresentação, eu acho que foi suficiente. Mas eu queria só, já chegando na conclusão,
é que essa busca dos modernistas, a partir de meados dos anos 20 e entrando pelos anos 30, de buscar uma revitalização da expressão artística, inclusive musical, não apenas na inovação estética, vamos dizer, em ser revolucionário de um ponto de vista estético, mas também e conjugar isso com a ideia de buscar uma inovação a partir da pesquisa da vida cultural brasileira nas suas diversas facetas, né, encontrou uma expressão muito forte no próprio Mário de Andrade, que é a figura mais lembrada, talvez, junto com o Oswald de Andrade, né, como intelectual modernista, só que o Mário de Andrade era músico, né? Ou seja, o Mário de Andrade, a gente pode considerar, eu diria, como uma espécie de figura fundadora, né, da musicologia brasileira, né? Ele escreveu sobre os mais diversos temas musicais, né, e não só sobre música popular, escreveu sobre Beethoven também, enfim, tem uma produção ampla, diversificada, sobre Carlos Gomes, sobre Villa-Lobos, sobre Camargo Guarnieri, Francisco Mignone, enfim, sobre música brasileira de maneira geral, né, e não só brasileira. Agora, uma dimensão fundamental do trabalho do Mário de Andrade é justamente essa ideia que eu estou trazendo aqui de pesquisa das tradições populares. Então, ele faz isso, resumidamente, em 3 etapas. Uma que é o ensaio sobre a música brasileira, que é o livro que ele publica em 28, que é uma coletânea de canções populares com as partituras anotadas e com um ensaio introdutório. É um livro muito marcante da música brasileira no século XX, né? Ensaio sobre a música brasileira. Saiu uma nova edição agora, faz 1 ano ou 2, a USP publicou uma edição nova, muito bem feita, comentada, com notas, recomendo muito, a editora da USP, a nova edição do Ensaio sobre a Música Brasileira. Segundo, nos anos 20 ainda, o Mário de Andrade faz viagens à Amazônia primeiro e depois ao Nordeste. Na viagem ao Nordeste, ele faz pesquisa de campo, ele anota uma quantidade imensa de melodias populares, de cocos, de reisados, de maracatus, que estão nos livros Danças Dramáticas do Brasil, e outros livros do Mário de Andrade, que são, na maior parte, livros de e sobre música. Então, as viagens do Mário de Andrade, no final dos anos 20, também são um segundo momento, depois do ensaio. E terceiro, a missão de pesquisas folclóricas que o Mário de Andrade envia ao Nordeste quando ele era diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. Ele já numa posição oficial, né, como se fosse uma espécie de secretário de Cultura, e ele consegue recursos com a Prefeitura de São Paulo para enviar uma equipe que chega em Pernambuco, depois vai para Paraíba, depois para o Pará, para o Maranhão e para o Pará, e grava 35 horas de música popular tradicional. Então, esses momentos do Mário de Andrade enquanto pesquisador, né, fazem um link com as nossas atividades hoje em dia de pesquisa sobre música do Nordeste, sobre música de Pernambuco e música do Nordeste. E ao mesmo tempo, essa atividade dele enquanto pesquisador, ela fazia um link com a concepção dele do que era o modernismo, que era um modernismo onde a pesquisa sobre a realidade cultural do Brasil era um elemento fundamental, não apenas a inovação estética, como foi na semana, a ênfase foi mais a inovação estética, romper com o que eles chamavam do passadismo artístico, vamos dizer, né? Mas também, ao lado desse direito da pesquisa estética, que a Semana de 22 contribuiu muito para que se conquistasse no Brasil, também a ênfase na pesquisa da cultura brasileira como sendo uma dimensão fundamental da vida cultural do país. Quer dizer, não só as atividades culturais populares as mais diversas, que continuaram a acontecer todo esse tempo, mas também, na pergunta do nosso amigo que não está aqui, mas que estava hoje de manhã, que perguntou sobre pesquisa justamente, ou seja, também com uma dimensão do modernismo, essa dimensão de dar importância à pesquisa da vida cultural popular, e não só popular, vamos dizer, mas, em todo caso, da vida cultural brasileira, dentro dessa ideia de uma
da construção ou da busca de uma identidade cultural do país. Claro, essa questão da identidade cultural, tem muito debate sobre ela também, como a gente debateu um pouco hoje de manhã, mas, em todo caso, eu queria trazer só essa dimensão da pesquisa para fazer um pouco um link. Quer dizer, hoje em dia, a gente tem no Nordeste, temos em Pernambuco, diversos programas de pós-graduação em música, onde a gente consegue fazer essa pesquisa de uma maneira muito mais situada, né, muito mais local, do que era possível fazer quando o Mário de Andrade tinha que sair lá de São Paulo e fazer as pesquisas ou conseguir dinheiro para mandar uma equipe com um gravador e que depois voltava para São Paulo e as coisas ficavam lá, né? Quer dizer, hoje em dia a gente tem muito mais condição de fazer isso aqui, com os nossos recursos da universidade, das diversas universidades, e que isso contribua para a vida cultural e científica daqui também. Então, eu quis fazer essa fala inicial para fazer um pouco esse link, né, entre o tema geral da nossa semana aqui e as atividades aqui do programa. E aí, isso dito, eu vou então passar a bola aqui para os colegas. Porque senão eu vou quebrar, né? Você quebrar? Acho que é bom, Bruno. Oi? Acho que é bom o Bruno ir agora, porque senão eu acabo quebrando, né? Não, veja, eu acho que você vai falar também mais do programa, né? Eu acho que vocês dois vão falar mais do programa. Então, fiquem à vontade. Acho que Fala da linha de cultura e da linha de educação. Tá, pode ser. Beleza, então você começa com a linha de cultura, aí vai justamente. Então, professor Bruno Nogueira, do Departamento de Comunicação da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Música da gente. Vocês chegaram a falar dos professores? Não falamos. Oi, gente. Boa tarde. Estou abrindo uma fila aqui, rapidinho. Primeiro, queria agradecer acho que muito mais do que o convite de estar aqui, a oportunidade de assistir essa aula de Sandrone. Não estava pronto para esse momento, ainda bem que eu vim arrumado. Mas foi excelente. E eu acho que eu represento duas características específicas do programa. Uma delas é que ele é formado por docentes de vários departamentos, né? Eu conheço poucos programas assim aqui na universidade, e eu acho que isso é uma oportunidade muito boa e muito rica da gente trocar. Além dessa característica das duas linhas de pesquisa, eu sou da linha de cultura e sociedade. Tá? Então, eu sou professor lá do Departamento de Comunicação Social, dou aula nos cursos de jornalismo, rádio e TV, principalmente. E toda a vida eu sempre pesquisei sobre música. Eu sou jornalista de formação, sempre trabalhei em jornal escrevendo sobre música. Escrevi nos 3 jornais, escrevi em revista também. E vim trazer essa minha contribuição hoje para o programa. Eu vou falar já mais sobre mim, e fazer uma conexão também com o modernismo, né, dentro das coisas que eu trabalho. Mas eu acho que é legal também aproveitar para apresentar a vocês as pessoas que estão no programa. Era essa filazinha que eu estava abrindo aqui. E aí, na linha de cultura, além de mim, que sou de comunicação, a gente também tem a Milka e Gustavo Alonso. Eles são professores de comunicação lá de Caruaru, do campus do Agreste, né? E a Milka trabalha muito com frevo, Gustavo trabalha muito com forró. A gente tem o Sandrone na linha de cultura, tem a Daniela, que é do Departamento de Psicologia e Orientação Educacional. Então, ela trabalha com Sociologia da Música, Sociologia da Cultura. A gente tem o Eduardo Visconti, que é do Departamento de Música. E tem o Jorge Ventura, que é do Departamento de Sociologia, além da Luciana, né, que está aqui na mesa, mas não pôde vir, que é da Sociologia também, né? A Luciana trabalha com Sociologia da Música, cenas musicais, músicas, identidades. E a gente tem um colaborador, que é o Jorge de Labarre, né, que é da Federal. Oi? Sandra não é da Educação, não? Ah, tá. E, bom, tem essa mudança também, que é do Sandro, que ele é também do Centro Acadêmico do Agreste. E, inclusive, Sandro é o atual coordenador da nova licenciatura intercultural indígena,
né, que é um curso bem vanguardista da UFPE, foi lançado recentemente. É uma licenciatura restrita especificamente a povos originários, né, pensando em formar docentes indígenas para atuar em comunidades indígenas. E ele já foi da linha de educação e também está na linha de cultura agora. Eu, particularmente, hoje trabalho minhas pesquisas muito em torno da ideia de política cultural, que se divide em dois eixos, né? A política cultural de uma forma mais ampla, que são as regras sociais que a gente constrói no dia a dia para conviver em torno da cultura, em torno da música. Então, daquilo que diz respeito à vida noturna da cidade, da vida rotineira e cotidiana da própria universidade, e também, obviamente, das políticas públicas de cultura, né? E é curioso que, quando teve esse tema, né, reforçar essa provocação de que a política pública de cultura no Brasil ela nasce muito impulsionada pelo modernismo. A primeira grande experiência que a gente teve de uma atuação do Estado na cultura do país foi quando o Gustavo Capanema, na época da ditadura militar, chamou o Mário de Andrade para assumir a direção de cultura da primeira Secretaria de Educação, né, do Estado de São Paulo. A gente mora num país que é muito novo e que a sua construção democrática ainda é angustiantemente nova, né? E eu digo isso para reforçar porque é a partir desse período que a gente começa a ter algumas conversas mais substanciais e mais complexas do que é que significa ser povo, do que é que significa ser popular, né? Tudo isso surge muito nesse momento e ainda é uma questão muito mal resolvida ou muito cheia de complexidades, né? O que é que define a cultura brasileira? O que é cultura brasileira? O que é cultura pernambucana? O que é a música que melhor representa nosso povo, né? A nossa própria ideia de popular, ela ainda precisa de muito refino, né? E esses são alguns dos temas que eu trabalho e que eu acho que são... eu, particularmente, acho que são bem interessantes, né? Eu passei os últimos 2 anos fazendo uma pesquisa que foi meio sofrida, porque era uma análise deste atual governo, né, do impacto deste atual governo para o conceito de cultura construído no Brasil. E estou migrando agora para um olhar mais sobre a necessidade da gente criar mais interfaces entre cultura e comunicação, cultura e mídia, para pensar essas relações sociais que a gente constrói, muito com base na experiência dos nossos povos originários, né? A gente teve alguns fenômenos recentes impulsionados pela pandemia, em que muitas aldeias indígenas começaram a usar TikTok, Instagram e ferramentas desse tipo para mostrar a sua expressão, né? Então, isso traz uma provocação muito importante de ser investigada, né? Até onde a gente precisa trazer para o debate de uma política de cultura, de uma política pública de cultura, a relação que a gente tem com esses dispositivos e como eles ajudam a transferir. E essa é a provocação mais complexa, né? A gente sempre pensa política de cultura e política pública de cultura muito centrada no artista. A gente só teve no Brasil a primeira vez que uma política de cultura e uma política pública de cultura começa a ser pensada a partir do povo no Ministério da Cultura de Gilberto Gil. Então, isso significa reforçar uma coisa que nasceu lá no modernismo, que é a relação que a gente tem com essa dimensão muito neoliberal, né, de se pensar a cultura, de se pensar a arte. Quando eu digo que a gente pensa muito em torno do artista, é muito em torno do como é que eu vou gravar o meu disco, e muito menos como é que as pessoas vão ouvir o meu disco. Essa é a diferença de você pensar a partir do artista e pensar a partir do povo, né? Falando de forma bem superficial, dentro do que o tempo da gente permite. Então, essas experiências, né, denotam muito a necessidade da gente instrumentalizar nosso olhar, da gente instrumentalizar nossas pesquisas sobre como o povo consegue construir cultura um pouco mais dissociado da linguagem artística, né, da linguagem música, cinema, literatura e etc. E, como eu falei, isso é um fenômeno relativamente novo, né, muito permitido por essas novas tecnologias.
Então, meu interesse maior hoje está mais centrado para isso, né? E é onde eu espero conseguir me debruçar nos próximos 2, 3 anos, né? Com um pouco mais de otimismo, porque acho que agora a gente vai passar a ter menos corte no orçamento da universidade para poder fazer isso. O meu riso é riso de nervoso, porque o corte veio ontem, o novo, né? Então, de um modo geral e um tanto desorganizado, acho que é isso que eu trouxe para a conversa. Mas eu estou sempre por aqui, nos corredores, no CAC, e estou sempre à disposição para conversar. Para quem quiser trocar ideia, é só puxar e chamar. Acho que é isso. Tá funcionando? Tá. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite também para participar da mesa. Também queria agradecer, Sandrone, pela aula que a gente teve aqui. Gostei muito de ouvir, né, esses aspectos, né, da Semana de Arte de 22. E antes de eu falar do programa, que é a minha parte que eu separei para falar, só queria fazer 2 comentários. Uma sobre o que o Bruno falou agora, de que como que esse atual governo impacta na forma como as pessoas compreendem o que é e não é cultura, né? Eu vi um comentário outro dia no Twitter, assim que a Gal Costa faleceu, né? A Gal Costa faleceu, então foi uma comoção muito grande, né, pela importância que ela é como artista revolucionária, né, que modificou várias crenças, modo de ser, modo de ver o mundo, modo de nos vermos enquanto povo brasileiro, né? E então teve uma comoção geral e, inclusive, rede social é onde a gente tem a oportunidade de externar para o mundo como a gente está se sentindo, né? E aí uma pessoa que eu sigo no Twitter escreveu assim: sou só eu ou tem mais gente que se incomoda com essa coisa de todo mundo agora fica... Enfim, ele estava reclamando da quantidade de pessoas né, homenageando. Aí veio uma pessoa e comentou embaixo do comentário dele, que é assim: eu também não entendo, não. Até entendo quando um artista está aí no seu auge de produção, mas uma pessoa que já não está mais produzindo e tal, olha a mentalidade neoliberalista, né? Como se enfim, é uma coisa que me lembrou ouvindo você falar desses aspectos, né? O que é a compreensão de arte como um bem de consumo e apenas isso, só como um bem de consumo, que você tem que estar ali numa linha de produção intensa e para venda, né? Enfim. E a outra coisa que eu queria comentar em relação à Semana de Arte Moderna de 1922, a participação da música, né, que a gente tem a maior representação com Villa-Lobos. O Mário de Andrade, ele faz uma crítica à forma como a classe média, classe alta paulista, né, mas, na verdade, é paulista, carioca e nacional, de uma forma geral, a relação que eles tinham com o piano, que era uma relação assim... O piano, ele era um símbolo de várias coisas para as famílias, né? Então, era assim, a moça que tocava piano numa família era uma moça prendada. Ela tinha quase que assim um dote, né, para casar, assim. Então, você ter um piano em casa era uma coisa que te dava um certo status, uma certa posição social, tal. Então, para você ser uma família, parte de uma família distinta, né, que mereceria apreço, você tinha que ter um piano e uma moça prendada que tocasse piano em casa. E o problema não era esse em si mesmo e só isso, mas o fato do tipo de repertório que se tocava, né? Se tocava música europeia e Chopin especificamente, né? Aquela música romântica do século
XIX. E isso, assim, entrando já no século XX, mas toda essa referência a um determinado tipo de música específica considerada válida. Então, o Mário de Andrade cunhou um termo pejorativo para esse tipo de fenômeno, que é a pianolatria. E a participação do Villa-Lobos, ele participou como um compositor ali, né, que trouxe as composições dele. Quem tocou as obras para piano do Villa-Lobos foi a Guiomar Novaes, que na época era uma pianista, é considerada, né, uma das melhores pianistas, talvez a maior pianista brasileira, não sei se a gente pode dizer isso, né, mas uma grande pianista naquela época, concertista, ligada, inclusive, a essa coisa do repertório tradicional do piano e tal. Mas ela tinha essa abertura e esteve lá, participou, tocando as músicas de Villa-Lobos. Porém, o Wisnik, José Miguel Wisnik, um autor que a gente conhece muito pelo livro dele, O Som e o Sentido, também tem um livro, acho que é o primeiro livro dele, né? A música na Semana de Arte Moderna, alguma coisa assim. O Coro dos Contrários. O Coro dos Contrários, a música na Semana de 22, acho que foi a monografia de graduação dele, se eu não me engano, esse livro. Eu acho que foi a monografia, foi o TCC dele, eu acho. Não, mestrado, foi mestrado. Mestrado? Oh, pronto. Ele diz nesse livro que a música, ela figurou mais como um protocolo, digamos assim, do que necessariamente como uma coisa revolucionária, tanto quanto foram as outras artes que, de fato, romperam com uma determinada estética, né? Então, Villa-Lobos, ele tinha esses elementos musicais que remetiam à produção musical mais popular, mas não é uma coisa tão intensa e nem tão conflituosa quanto foi as outras expressões artísticas, né? Só isso que eu queria lembrar, trazer, porque eu lembrei desse elemento, né, da coisa musical do Villa-Lobos. Mas vamos lá, estou aqui para falar do programa. Eu tinha separado uns slides, mas eu esqueci. Aí, se a gente... Pronto, ó. Obrigada, Fábio. Fábio é rápido. O programa de pós-graduação em música da UFPE, ele iniciou em 2016. Eu não sei se alguns dos alunos que estão aqui têm vontade de fazer mestrado, se pensa nisso ou não. Pronto. Aí é uma conversa bem introdutória assim, que eu vou trazer, e usando o programa, né, claro, como o fato concreto aqui para a gente, né? O nosso aqui, ele começou em 2016 e ele é o único do Brasil que é interdisciplinar. Eu estou enganada? É o único, né? Porque os mestrados, eles costumam ser de música mesmo, né? Ou então artes com alguma linha em música. O nosso, ele é interdisciplinar, ou seja, como o Bruno falou, nós temos professores não só da música, nós temos professores também da comunicação, que vieram da antropologia, da sociologia, da história e educação. Né? Então, são pessoas que trabalham com música, mas com aportes teóricos de outras áreas. Então, nesse sentido, ele se diferencia dos restantes dos mestrados do país. O objetivo do mestrado daqui, ele é um mestrado acadêmico, né? A gente tem mestrado acadêmico e a gente tem mestrado profissional. Esse nosso é acadêmico. O que é o mestrado acadêmico? Ele tem por objetivo formar pesquisadores de excelência em determinado campo do conhecimento, né? E ligado, obviamente, com a preparação, um tipo de formação para atuar no ensino superior, né? Professores de ensino superior. A carreira acadêmica, se a pessoa tem vontade de ser professor universitário, a pessoa passa por esse caminho, né? Mestrado,
e doutorado. Então, o mestrado acadêmico ele tem essa função de ensinar a pessoa a fazer pesquisa, né? Um primeiro passo. Um segundo passo é quando a pessoa vai para o doutorado e aí, de fato, ela realmente tem que sair sendo um pesquisador. E por que a gente tem essa relação do mestrado com a vida acadêmica, né? O doutorado com a vida acadêmica? Porque é nas universidades onde o conhecimento ele é produzido, né? 90% da pesquisa que é feita no Brasil é feita dentro das universidades, né? Por pessoas que fizeram mestrado e doutorado. E o nosso programa prepara pessoas que têm interesse, que se mobilizam, né, por temas ligados à música enquanto o seu lado cultural. Estruturalmente, como que o nosso mestrado está organizado? Tem uma área de concentração só, que se chama Música e Sociedade. Música e Sociedade é a nossa área de concentração. Todo mestrado tem a sua área de concentração ou as suas áreas de concentração, dependendo do tamanho dele. O nosso tem uma área de concentração só. Dentro dessa área de concentração, tem duas linhas de pesquisa. Uma linha é música, cultura e sociedade. Bruno faz parte, Sandrone faz parte, e outros professores também que Bruno mencionou. E a outra linha linha de pesquisa é música, educação e sociedade. Em linhas gerais, bem simplificadamente, música, cultura e sociedade vai tratar de projetos, vai desenvolver pesquisa que tenham como foco a compreensão da música dentro de suas várias possibilidades de manifestações culturais, né? E a linha de educação, a música, processos de ensino e aprendizagem de música. Eu queria pedir para o Fábio, coloca para a gente ali, ó, esse site depois a gente precisa atualizar ele, porque ele está com, acho que a última, desculpa, deixa eu ver o que é. É indocente. Defesas, acho que é defesas. Eu queria aquele quadrinho que tem os colóquios. É aí mesmo. Pronto. Aqui ó, a gente tem os de 2021. 2022 a gente já tem também uma produção. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que cada linha trata, quais são os tipos de interesse, né? Então, esse aqui é uma lista de colóquio, do colóquio de 2021. Tá? Então, rapidamente, ó, 11h30 ali, a gente tem o projeto Ensinando Música, uma proposta de análise da aprendizagem da clarineta por diferentes gerações de clarinetistas formando uma banda filarmônica. Só uma coisa, coincidentemente, a gente leu o primeiro aqui, que é de educação, mas quem orientou foi da área de cultura, foi o Jorge Ventura, tá? Mas foi coincidência. O próximo ali é a Gaita Cromática no Brasil, uma obra de Rio do Oro e a construção de uma identidade brasileira, também da linha de cultura. Nelson Ferreira, contribuições e contradições na consolidação do frevo pernambucano, linha de cultura. Depois, metodologia da intuição, o uso intuitivo de softwares de produção musical entre estudantes de música da UFPE, linha de educação. Tá? Festival Nacional da Seresta no Recife Antigo, música, memória e identidade, linha de cultura. Pátio de São Pedro, espaço do frevo pernambucano lançado às margens da atual narrativa histórica do gênero, também linha de cultura. E assim por diante. Se vocês têm interesse, né, e não sabem muito bem assim, onde que o meu projeto de pesquisa poderia se enquadrar, em qual linha, vocês dão uma olhada assim, no que cada linha costuma orientar, costuma publicar, que vocês vão ter uma ideia mais ou menos se o que você se interessa
estudar está mais para a linha de cultura ou está mais para a linha de educação. Ou para nenhuma, né? E aí o PPGM daqui não serviria para você teria que ir atrás de um outro programa, né? Que também é uma possibilidade. Hoje em dia, a gente, de acordo com a última avaliação do MEC, que foi agora de 2021, está contabilizando 70 alunos matriculados no total, desde 2016, de 2016 a 2021. Mas a gente já teve 2 entradas depois disso, né? Teve uma e vai ter mais uma agora. Então, esse número já é maior. E 24 dissertações defendidas nesse período de 2016 a 2021. Elas estão também, as dissertações são depositadas, elas estão acessíveis, né, na internet, vocês podem procurar se tiver interesse, e isso ajuda também a esclarecer um pouquinho melhor o que cada linha trata. Sobre o processo de ingresso que eu queria falar. O processo de ingresso, ele costuma acontecer com temperatura normal, pressão e temperatura normal, tudo sem uma greve, sem uma pandemia acontecendo nem nada. A gente tem o processo seletivo no primeiro semestre de um ano e o ingresso nas aulas já é no segundo semestre daquele mesmo ano. Então, geralmente, é essa dinâmica. Tá? O que se pede numa seleção do mestrado daqui? Tem que ter um projeto ou pré-projeto, né, com o que você pretende estudar. A gente pede um ensaio, né, um texto, para você discorrer sobre algum tema relacionado a uma bibliografia que é passada no edital, e uma entrevista. Pode ter variações, tá, nessas 3 atividades, mas como estrutura básica são esses 3 processos, as 3 etapas na seleção. E deixa eu ver o que mais. Sim, vocês têm... O pessoal tem 2 anos para integralizar o mestrado, são 4 semestres. 6 disciplinas que têm que ser cursadas, sendo que delas 2 são obrigatórias para todo mundo das 2 linhas, linha de cultura e linha de educação. Tem 2 disciplinas que são obrigatórias, uma obrigatória por linha, e depois tem que fazer 3 eletivas. Pode ser eletiva do próprio programa ou pode ser eletiva de qualquer lugar do Brasil, desde que passe no colegiado e o colegiado aprove a eletiva que o aluno deseja cursar. Tem que ser feita a defesa da dissertação, a dissertação aprovada, você ganha o título, ganha não, né? Você mereceu, você recebe o título de mestre em música. Atualmente, o programa tem como coordenador o professor Amilcar Bezerra, que é o professor de Caruaru, né? Originalmente de Caruaru. A gente tem como vice-coordenador o professor Jorge Ventura, que é daqui da UFPE, da Sociologia, e nossa secretária maravilhosa, Débora, aqui, né, assessorando para que o programa funcione tudo direitinho. Acho que era isso que eu tinha para falar, situando, né, o nosso programa, e passo para vocês aí. Só fazer um complemento. Fazer só um complemento, já que o site está aberto, né? Se vocês forem na aba docentes, aí lá tem uma relação dos interesses de pesquisa de todos os professores. Então, é uma forma interessante de entender como você pode ter uma boa aderência ao programa. Lembrando que ninguém está restrito ao que está escrito aí, né? Esse é um ponto de partida. Então, se você tem interesse em estudar sobre alguma coisa, um caminho interessante de entrada é dar uma olhada na relação dos docentes, na relação dos professores, e também no nosso calendário de aula, porque quando ele começa, você pode solicitar a matrícula como aluno ouvinte. Então, também é um bom ponto de partida, né? Assistir uma aula como ouvinte para entender como é a dinâmica, como é que são os trabalhos, o que é exigido, e fazer uma entrada mais orgânica dentro do programa. Débora, você quer complementar alguma coisa, fazer algum comentário?
Boa tarde, gente. Obrigada por estarem aqui. Eu queria só complementar a fala do professor Bruno em relação ao aluno, né, o aluno especial, que vocês podem solicitar a matrícula. Todo semestre a gente lança no CIGA em torno de 4 a 5 disciplinas. Com exceção às 2 disciplinas obrigatórias, vocês podem solicitar cursar uma dessas disciplinas eletivas que estão disponíveis. E é uma experiência muito boa para o aluno sentir o programa, ver se é isso que ele quer. E a gente tem uma seleção bem rápida. As informações sobre alunos especiais são sempre atualizadas no site. Então, sempre quando a gente lança o calendário do semestre, do próximo semestre, a gente já também tem mais ou menos uma data para a seleção de alunos especiais. Então, eu já fui aluno especial e é uma experiência muito boa. É um pezinho assim dentro do mestrado que a gente vai começando a gostar e segue o caminho. É isso, gente. Obrigada. Vamos falar de bolsa também, né? O quê? Sobre as bolsas, a situação das bolsas, né? Pediram aqui para falar sobre as bolsas. Atualmente, nosso programa tem 4 bolsas da CAPES. Essas bolsas são distribuídas aos alunos de acordo com alguns critérios de entrada na seleção, de classificação, algum critério de algumas políticas, né? E a gente divide sempre essas bolsas para os alunos que são mestrandos, né? Não para os alunos especiais. Então, é isso, tem essa oportunidade fora todas as outras portas que o mestrado abre, né? Para o conhecimento e para a vida acadêmica como um todo. Então, gente, a gente vai abrir aqui para vocês quiserem perguntar, mas eu só queria assinalar aqui a presença do meu amigo e colega João Miguel Saltchuk, que é o professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e que é o nosso primeiro pós-doutorando. O João Miguel já é doutor há vários anos e ele tirou um período lá da UNB para fazer uma pesquisa que até você podia talvez falar um pouquinho, brevemente, da tua pesquisa, mas uma pesquisa que tem a ver com a música de Pernambuco, do Nordeste, e a gente já interage há algum tempo. Ele já esteve aqui, inclusive, no departamento de música. Eu acho que quando você esteve aqui da última vez não existia ainda o programa, se não me engano, ainda não existia o programa, mas e aí ele está passando esse período em relação com a gente, né? Em relação de pesquisa aqui com o programa. Você quer falar brevemente, João Miguel? Vou então passar a palavra para ele, porque eu acho que é interessante também para dar uma noção de um tipo de pesquisa que o programa abriga, vamos dizer. Bom, boa tarde. Eu sou antropólogo e historiador de formação, não tenho assim, uma formação acadêmica em música, mas no mestrado, na verdade, desde a graduação, eu faço pesquisas sobre música. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre a gravadora Discos Marcos Pereira, que era de São Paulo, mas teve uma atuação importante em Pernambuco, discutindo nessa pesquisa as ideias de autenticidade, de como se pensava naquele momento os vínculos entre cultura, povo, nacionalidade. Eu acho que são repercussões das questões trazidas pelo modernismo, né, e uma repercussão da influência mesmo do trabalho do Mário de Andrade. E no doutorado eu comecei uma pesquisa sobre repentistas. Eu defendi a tese em 2009, né, tendo como tema central o que é um improviso no repente, como se improvisa, enfim. Fiz uma pesquisa de campo bem detalhada, né, de mais de um ano. E depois eu continuei fazendo pesquisas junto aos repentistas, a partir de 2015, para o registro do repente, pelo IFAM, como Patrimônio Cultural do Brasil, que o Sandrone e outros colegas aqui da UFPE tiveram uma participação numa parte do dossiê que se falava sobre música, sobre a dimensão musical do repente, né? E no atual momento eu estou meio que complementando alguns dados dessa longa caminhada de pesquisa, né? Então,
tendo aqui como esse diálogo, como apoio esse diálogo com Sandrone e outros colegas aqui da UFPE, para botar para frente algumas reflexões a respeito dessas pesquisas que eu já venho fazendo há alguns anos, né, e trazendo novos materiais em relação a isso, não só sobre o repente, mas também sobre outras poéticas, né, a glosa, que é mais forte no sertão aqui de Pernambuco, o coco de embolada, e, enfim, e algumas questões mais específicas, né. Então, o meu foco central nunca foi a música isoladamente, mas eu acho que num estudo, numa pesquisa sobre música nunca é, né? Mas eu venho sempre numa perspectiva de pensar a música como uma realidade social, né? Como algo que é estruturado socialmente, mas que também estrutura as relações, as maneiras de pensar, de se relacionar. E o meu objetivo é sempre investigar essas dinâmicas, né, sociais, por meio de algum fazer musical, no caso do repente, poético musical, né? Não sei se era... mais alguma coisa? Enfim, estou à disposição. Eu estou numa passagem curta agora em Pernambuco, eu fico até dia 8 de dezembro, mas estou à disposição. Quem quiser trocar alguma ideia, conversar sobre alguma pesquisa, alguma coisa, estou aí. Então, gente, a gente abre aí o microfone para quem quiser trocar ideias ou perguntar. Vai lá, Sérgio. O Oswald, né, falou isso. Não li e não gostei. Ou seja, isso, de certo aspecto, inaugura um pouco essa questão da crítica frontal ao objeto artístico que havia de se renovar a partir de 22. Isso eu acho bastante interessante também da gente atentar uma nova maneira de abordar a crítica literária, musical, enfim, que antes se fazia de uma forma muito diferente. Eu digo isso, por exemplo, porque eu Euclides Fonseca era crítico em jornais aqui em Pernambuco. E era um tipo de crítica completamente diferente, ou seja, era uma crítica que era muito curioso. Quando o crítico não gostava de alguma coisa, ele procurava evitar essa coisa ou negar essa coisa, né? Mas jamais fazer uma crítica direta ao objeto, à coisa em si, né? Era uma coisa muito curiosa. E a partir de 22 isso mudou, muda completamente o Brasil. Olha só, legal, ótimo. Isso, a crítica também, não só a produção, mas a crítica também, né? Exatamente. Então, gente,
a gente acaba tendo poucas oportunidades de interagir, né, enquanto pós-graduação e graduação. Eu acho importante, né, que a gente possa interagir mais. Aí, enfim. Deixa eu falar uma Sim, coisa. sim, vai lá. Queria só também complementar uma coisa. É só um pensamento que eu vou botar alto aqui, de coisas que me vieram à cabeça quando eu estava escutando Sandrone falar. E não sei, né? De repente, eu queria ouvir o que vocês acham disso. Quando você lembrou que o fascismo e o nazismo, né, quando eles têm essa ideia de fazer uma arte nacional se remetendo a um passado ao qual eles julgavam como o ideal a ser buscado, etc., né? E na Semana de Arte Moderna, o que eles buscam também é uma identidade, mas não nesse sentido do passado, mas de olhar para o que somos enquanto cultura popular. Não sei se já seria se dá para dizer que já é alguma coisa inconsciente, não consciente de um processo decolonial mesmo, porque assim não é no sentido também de simplesmente pegar a cultura popular e trazer ela para dentro da cultura acadêmica, da cultura artística acadêmica. É também uma maneira de negar essa cultura europeia que era imposta como um padrão estético, modelo a ser seguido, né? Então, não seria simplesmente assim, buscar criar uma identidade, mas também um gesto de negação a essa cultura europeia impregnada e imposta como a cultura almejada, assim, né? Não sei, uma coisa que passou assim pela minha cabeça. Não sei se vocês podem comentar alguma coisa. Eu ia complementar uma coisa da fala dele só. Tá, Mas aí- então deixa eu responder, Carol. Melhor. Então, eu acho que sim, né? Quer dizer, na verdade, hoje em dia tem, digamos, uma palavra que está muito em voga, que é decolonial, mas essas questões trazidas pelo pensamento decolonial, pelo menos uma parte delas, tem uma história que é bem mais antiga, né? E eu acho que o modernismo faz parte disso, dessa busca de uma expressão brasileira que não dependa da Europa, que não seja sempre buscando uma aprovação, um reflexo do que se faz na Europa e tal. Agora, ao mesmo tempo, existe sempre uma relação, né? Talvez porque, ao mesmo tempo, os modernistas eles conheciam muito bem a cultura europeia, né? E, de alguma maneira, eles estavam integrados também num movimento modernista que não era só do Brasil. Na Europa isso era muito forte também, surrealismo, dadaísmo, expressionismo, dodecafonismo, todos esses ismos, né, dessas chamadas vanguardas europeias da primeira metade do século XX. E o modernismo brasileiro está integrado a isso de alguma maneira, mas está integrado com essa componente tão forte de buscar relação com a vida cultural do próprio país, com as expressões culturais que já aconteciam dentro do país. Talvez uma pista interessante para se pensar isso, quer dizer, negar a dependência da Europa, ser decolonial, mas, ao mesmo tempo, poder interagir com a Europa, poder ler, conhecer a música europeia, enfim, não negar isso tudo, mas ter isso como um elemento, né, da nossa vida cultural também. O Oswald de Andrade com a sua antropofagia, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que é muito mais complexo, às vezes, talvez, do que eu tenha pensado, até porque eu lembrei da antropofagia, que é essa coisa também de absorver, Pois é. né? E não necessariamente só de negar. Peraí. Eu quis dizer que eu mesma falei, eu mesma estou pensando no que eu falei, se o que eu falei está muito no plano do simples, porque não foi simplesmente negar por negar, não foi uma busca de criar uma identidade nossa
só negando o que foi essa imposição cultural europeia, justamente por causa da antropofagia, que eu acho que eu não tinha considerado na primeira reflexão que eu tive aqui. Diga, Arthur. Peraí, deixa eu pôr minha máscara, que eu vou fechar. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise da sociedade também, da década de 20 e, por exemplo, hoje em dia, a nossa sociedade. Quem é que fazia o modernismo? Eram brancos, né, de classe alta, tudo isso. Então, eles eram europeus, basicamente, quer dizer, brasileiros, mas vindos, né, assim. E eu acho que, se a gente for comparar hoje em dia, a gente tem uma sociedade muito mais permeável, né, e o que a gente ouve, né, de produção musical, cultural, é muito mais diversificada, né? Então, eu acho que mesmo que eles quisessem romper, eles ainda eram europeus, né, tentando ser brasileiros, tentando conhecer o próprio país, e ainda usavam como esquadro a arte. O que era a arte com A maiúsculo, né? Era uma peça sinfônica, essa arte erudita, né? Então, até essa divisão, o que é arte, o que é artesanato, tudo isso acho que ainda passa um pouco sobre tantos preconceitos, né, e modos de ver a arte, que talvez eles não pudessem se livrar, né, dessa carga europeia, que hoje eu acho que talvez seja um pouco mais fácil para a gente, né, fazer isso. Mas eu diria que hoje é um pouco mais fácil, é um pouco mais permeável tudo isso, mas eu acho que essa lição modernista, você tem razão, era muito mais elitista do que hoje a gente pode ser menos. A universidade existe, naquele tempo nem existia universidade, né? Então, agora a gente tem uma universidade que existe e que pode ser mais permeável. Mas eu acho que, em grande parte, a gente pode dizer que a gente ainda é europeu, né? Inclusive, aqueles entre nós, por exemplo, eu sou descendente de italiano, então, nesse sentido, eu sou muito europeu, porque meu bisavô era italiano. Agora, entre nós, tem muitas pessoas que descendem de africanos, predominantemente, vamos dizer. E mesmo assim, eu diria, não sei se isso pode ser polêmico ou não, mas, em todo caso, eu diria que existe um componente europeu também para essas pessoas, porque nós falamos português, né? Nós falamos português, que é uma língua europeia, então começa por aí. Então, isso é uma dimensão também, é uma dimensão que continua presente, né? E eu acho que essa busca da identidade brasileira tem a ver com como a gente sintetizar isso tudo de uma maneira mais representativa da maioria do povo, vamos dizer, né? Acho que a gente, ao longo do século XX, foi tentando sínteses culturais, mas essas sínteses sempre deixavam a desejar, vamos dizer, né? Com as suas grandes conquistas também, né? Algumas dessas sínteses a gente pode se orgulhar delas, vamos dizer, né? Mas acho que a gente está aí para sempre tentar fazer melhor, para tentar chegar mais longe nessa expressão que seja uma expressão mais democrática, mais representativa do conjunto do povo, né? Eu acho que é um pouco por aí. Permanente.
Pois é uma longa conversa, né? Você quer, por favor? Tentar misturar os dois assuntos aqui. Na verdade, comentar os dois assuntos. Mas só para pegar o ritmo desse que ainda está sendo falado, tem um autor que eu acho que ele é fundamental para esse assunto, não só para esse assunto, mas para quase todos os assuntos, que é Boaventura de Souza Santos. Ele tem um texto muito bom chamado Modernidade, Identidade e Cultura de Fronteira, né, em que ele faz uma provocação que eu acho interessantíssima, né, que ele diz que a questão da identidade está muito mais relacionada a quem pergunta e com que objetivo, porque ele fala que quase toda identidade é uma espécie de ficção. Uma ficção na perspectiva de quem pergunta qual é a sua identidade e na de quem responde, de tentar preencher essa ficção projetada a quem está questionando isso, né? E eu sou suspeito que eu gosto muito, como eu falei, acho que ele é fundamental para quase tudo, né? Mas eu acho que essa é uma provocação que a gente consegue usar para pensar a identidade brasileira da Semana de Arte Moderna até a de hoje em dia, né? Está um pouco nessa sua fala. Quem eram as pessoas que faziam a Semana de Arte Moderna, quem são as pessoas que estão no centro do debate hoje do que representa a cultura nacional. Eu acho que a gente não pode dissociar isso, né? A gente não pode construir uma resposta em torno da nossa identidade sem se provocar quem é que está questionando a nós qual é a nossa identidade, né? E aí você tinha falado sobre a crítica, né? A Semana de Arte Moderna ela é considerada um dos marcos iniciais do jornalismo cultural brasileiro, né? E você falou do Oswald, mas tem um livro maravilhoso do Mário de Andrade chamado Jornalismo e Música, que é uma coletânea de textos que ele escreveu na época pro Diário de São Paulo. É divertidíssimo de ler e é maravilhoso para se provocar também sobre uma coisa que acho que a gente muito tristemente perdeu, né? Eu me sinto sempre muito seguro em afirmar que encerrou o jornalismo cultural no Brasil, né? Encerrou uma crítica de cultura, de arte, de música no Brasil. Hoje, no Jornal do Comércio, nosso maior veículo de comunicação, a gente não tem um crítico de música mais, né? Eles encerraram todas as setorizações. Então, na época que eu trabalhei no Jornal do Comércio, tinham 4 pessoas só para escrever sobre música. Tinha José Teles, tinha Marcos Toledo, tinha Schneider Carpegiani, cada um dentro de sua área específica para não ter um olhar viciado de uma coisa para outra, né? Quando eu trabalhei na Folha de Pernambuco, tinha só uma pessoa para escrever sobre tudo, que era eu. Então, eu tinha que sair do evento de música erudita para o Festival de Pagode na mesma noite e entregar os textos tudo em 20 minutos depois para o jornal. Mas nem essa uma pessoa para tudo a gente tem hoje, né? Estava conversando hoje com o pessoal do Jornal do Comércio para divulgar uma ação da universidade. A gente está lançando daqui a uma semana, pode fazer jabá da UFPE aqui, né? A gente está lançando daqui a uma semana uma nova ala na Biblioteca Central, somente com autores negros. A gente tem aqui na UFPE 3 núcleos de políticas afirmativas, que é o núcleo de acessibilidade, o núcleo LGBT e o núcleo ERE, né, que é de estudos étnicos raciais. Eles estão lançando uma ala nova. Eu liguei lá para o Jornal do Comércio e falei, quem está cobrindo literatura? Aí falaram, não, a gente não tem isso, não. A gente tem uma pessoa aqui que escreve tudo que é de cultura. E aí esses textos que a gente tem ainda bem publicados e guardados em livros até hoje em dia, daquela época, da Semana de 22 até a década de 30, meados de 40, são fundamentais para pensar a crítica no Brasil e para se provocar de investigar por que essa crítica encerrou, né? Porque, por mais que eles fossem figuras colocadas na sociedade enquanto intelectuais, esse trabalho da crítica sempre teve muito atrelado a uma rotina de profissão jornalista, né? Então, quando uma coisa se desfacela a outra. E, enfim, esse é um assunto que, se desse, a gente poderia passar 5 tardes aqui conversando. Mas era só porque eu lembrei desse livro e eu queria indicar. O Brasil também viveu um período de ditadura militar, e disso perfeitamente que você está falando. Eu vivi no Rio de Janeiro numa época onde a gente tinha crítica de Jornal Brasil, de Paulo Rocha, Almirante, faziam essa crítica municipal, botavam os concertos, né? E eu me lembro que uma vez eu discuti, eu conversando com o Almirante dizendo que estava muito difícil fazer crítica do jornal, porque hoje em dia há
Eu não tenho uma solução para essas coisas, não. Se eu tivesse, eu não estava aqui, não. Estava em algum hotel descansando. É porque essa é uma questão extremamente complexa, né? A gente precisa pensar isso que você está trazendo, né? Essa ideia de comunicação a partir de 3 perspectivas, né? A perspectiva de que comunicar é um direito. Então, todo mundo tem o direito de se comunicar, mas a gente, muito por conta das nossas heranças neoliberais, entende muito que a comunicação também passa a ser uma profissão, né? Então, é regida por dinâmicas de trabalho, né? O chefe, quem decide o que falar, o que não falar, como falar, né? Quando eu falo que é uma profissão, passa muito por isso, e é uma técnica. Então, essas 3 dimensões, hoje em dia, elas estão num ambiente muito cinzento, né? Onde essas relações de profissão, de técnica e de direito, elas meio que se perderam, né? Então, tem muita gente que usa a ideia do direito de se comunicar para ser agressivo com o outro, né? E quando é restrito a isso, fala que está cerceando a sua liberdade de se comunicar. Ao mesmo tempo que tem gente que usa isso para mimetizar como a profissão da comunicação faz. Então, é um problema que a gente tem hoje com nossos WhatsApps, nossos Instagrams da vida. Alguém que cria um perfil que simula a forma como um jornal fala, né, e alguma coisa parece ter uma autoridade porque está sendo mostrado daquele jeito. Uma foto com uma manchete. E aí, essa relação da profissão de quem comunica também fica confusa. Ao mesmo tempo que a técnica, e aí eu estou falando da técnica não apenas individual, né, mas a técnica da estrutura de comunicar, ela se abrange demais, né? Antes podia comunicar quem tinha uma antena de R$1 milhão com uma câmera de R$50 mil, e sabia a operação dessa câmera de R$50 mil e fazia uma edição de vídeo numa estação de trabalho. Era um processo, né, que está quase todo aqui. Então, é muito complicado chegar assim, qual é a solução e etc., porque envolve problematizar todas essas 3 questões, né? Eu acho que uma coisa que a gente perdeu e que a gente vive uma consequência muito grave disso é a relação de autoridade que a gente tinha com a mídia, né? Então, assim, se a gente chegasse hoje de noite em casa, ligasse a televisão e o William Bonner aparecesse e falasse assim, o mundo vai acabar amanhã, a gente ia ter uma certeza muito grande que o mundo ia acabar amanhã, né? Porque era o William Bonner falando. Né, se José Teles aparecesse no jornal no outro dia falando assim, não escute Alceu Valença, provavelmente alguém não ia escutar o Alceu Valença, porque tinha uma relação de autoridade que a gente respeita ali, né? Um crítico de música, com livros publicados, com décadas. Eu conheci José Teles quando eu tinha 10 anos de idade, ele já era o crítico de música do Jornal do Comércio. Então, você tende a respeitar essas relações de autoridades midiáticas, né? Isso se perdeu. Então, tem uma entrelinha no seu questionamento que me soa assim, como é que eu pego para mim um pouco dessa autoridade, como é que eu dou um bypass nessas autoridades, como é que eu posso aparecer, né? Mas aparecer não está só relacionado a aprender a técnica, a simular a profissão e a se colocar porque eu tenho um direito de aparecer, mas sobre a complexa relação entre esses 3 fatores. Né? Então, quando eu falo que a gente não tem uma crítica musical, uma crítica cultural, um jornalismo de cultura mais em exercício, pelo menos em Pernambuco, né, coloca muito em xeque isso. Né? Assim, a quem eu provoco, não por uma validação, né, mas para que eu entre na pauta, para que eu entre no assunto, mesmo que seja para ser José Teles falando não escute Alceu Valença. A quem eu provoco para dizer que não me escute, para que eu possa contrapor essa pessoa e dizer me escute. A gente não tem mais isso, né? Isso é uma construção. E aí passa por uma outra série de complexidades de crise econômica, da nossa dificuldade de assumir a crise do modelo neoliberal que a gente vive, né? O jornal, no fim das contas, a revista que a gente sente falta, o jornal que a gente sente falta, ele é um produto que precisa ser comprado, precisa ser consumido, precisa ser vendido.
né? E aí, a partir do momento que ele deixa de ser, por uma série de outras questões relacionadas com crise econômica, com crise social e etc., essa validade desse produto, ele encerra, né? A gente tem vários exercícios muito positivos, né, de comunicação, de mídia, que falam de cultura, que falam de arte, que, na verdade, são frutos de uma política pública e não de uma visão de mercado, né? Pernambuco está hoje na exata fronteira desse problema, porque a gente vai ter uma mudança na gestão do Estado. E é uma gestão do Estado que esteve na gestão do Estado por... Eu não consigo nem mais contar quantos anos na minha cabeça, 16, 20 anos. Né? E aí essa mudança, que acho que por muitos é desejada, coloca em xeque, por exemplo, a Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, que publica a Continente Multicultural, que publica o Suplemento Pernambuco, porque, como eu falei, eles não são esforços de mercado, eles são esforços de uma política pública. Então, quando a gente tem isso muito excessivamente delegado a políticas públicas, isso se torna muito frágil, né? A CEP, ela não é uma política de Estado, ela é uma política de gestão. A gente tem 20 anos de um grupo que fez isso por muito tempo, mas nunca se preocupou em instrumentalizar como política de Estado. O Estado de Pernambuco precisa ter esta editora. Sempre teve muito atrelado à política de gestão. O outro modelo que a gente tem, que também é muito frágil, é muito popularmente conhecido pelo Intercept e pelo Mídia Ninja, e na cultura talvez mais pelo Mídia Ninja, né? São duas ações de mídia independente financiadas por organizações internacionais. A organização internacional que financia o Intercept acabou de falar assim, a gente mudou de ideia. E aí o Intercept está desesperadamente todo dia pedindo dinheiro para as pessoas, né? Está aqui nosso Pix, por favor, façam um Pix para a gente, que a gente não sabe se a gente vai continuar. Isso ainda não aconteceu com o Mídia Ninja, né? A organização internacional que financia o Mídia Ninja é a mesma que aqui em Pernambuco financia Marco Zero Conteúdo. É uma ONG que procura iniciativas de mídia independentes em países de terceiro mundo. Né? Então, todos esses dois modelos, por mais que eles sejam legais, porque colocam coisas que a gente gosta no ar, eles são muito frágeis. Estou dizendo todo esse preâmbulo para dizer que talvez uma coisa que a gente se perdeu, né, e que seja importante para responder a tua pergunta, é a gente voltar a ser um consumidor mais ativo desses espaços midiáticos onde a gente pode aparecer. Né? Porque a gente perdeu essa vontade de consumir. Né? Eu faço essa provocação para os meus estudantes de 18 anos, mas eu podia fazer para vocês, que claramente já têm mais de 18 anos. Né? Quem é que sai de casa hoje com aquela animação? Vou ali comprar uma revista. Vou ali comprar a Continente. Quase sempre o Continente que a gente tem em casa, a gente ganhou em algum evento. Alguém passou assim para a gente e a gente não esqueceu de esquecer, né? e levou para casa. Então, isso se perdeu. Né? Então, eu acho que se eu fosse procurar uma resposta rápida para essa pergunta, está muito mais relacionado a isso. Né? Que espaço de mídia você consome para você desejar estar dentro dele? Né? E de que forma a gente está provocando as pessoas a consumir isso. Eu lembro que quando eu era estudante de jornalismo, eu comprava a Folha de São Paulo, que era difícil de achar, só para pegar a Ilustrada e recortar as matérias e guardar numa pasta. Hoje em dia, eu não consigo dizer para os meus estudantes de jornalismo onde é que eles compram o Jornal do Comércio. Eu falo assim, vai rodando aí que alguém no sinal vai te vender. Né? Isso se perdeu. Então, perdeu a vontade que você tem de ser capa do Caderno C. Né? O Caderno C não existe mais, né? Nem o Viver, nem o Caderno de Cultura da Folha de Pernambuco. Mas esses espaços perderam. Então, perdeu essa ansiedade da gente de estar ali, né? De aparecer ali. Porque você colocar o seu canal no YouTube, você conseguir fazer com que ele tenha muito acesso, isso é relativamente fácil. Mas isso é muito efêmero. Né? Então, eu acho que está um pouco muito relacionado a isso, né? Como é que a gente, na época, para encerrar minha fala, conectando com a Semana de Modernismo, né, se falava muito da crítica como objeto de arte. Né? Então, você tinha uma vontade de consumir a crítica. Eu acabei de falar, tem um livro de Mário de Andrade só de críticas dele, publicadas por ele. Né? Eu tenho um monte desses livros, compilações de jornalistas que escreviam sobre música. Isso se perdeu, né? E esse nosso desejo de consumir o que as pessoas falam sobre a cultura, sobre a arte, na minha perspectiva, meio que se perdeu.
E na pandemia se perdeu de uma forma extremamente acelerada, né? Uma coisa que eu tenho comentado bastante é: eu, hoje, não consigo ver ninguém contando a nossa história. Teve um Virtuose. Quem contou essa história? Onde é que isso está registrado? Onde é que eu vejo como foi? Isso se perdeu. Não. Não. Ouvindo você falar, eu me lembrei, assim, a gente fez recentemente no Rio, a gente escreveu um livro contando a história de 100 anos do cravo, que é um instrumento que, né, pensando assim na nossa cultura, é um instrumento que não é aparentemente tão presente, e a gente conseguiu contar a história desse instrumento de 100 anos na presença dele no Rio de Janeiro por meio de jornais. Então, a gente leu jornais, muitos jornais, foram 6 anos de pesquisa, desde 1900 até 1999. Eu me identifiquei muito porque eu, estudante no Rio de Janeiro, na década de 90, eu assinava jornal e eu acompanhava toda a programação cultural, eu sabia todos os conceitos que iam ter, conhecia todos os artistas que estavam, por causa de tijolinho de jornal, ou de matéria de capa, né? E, no meu caso, como estudante de música erudita, mesmo assim, a gente tinha matérias de capa com artistas da música erudita, que é uma coisa que, hoje em dia, assim, né? E, fazendo essa pesquisa, lendo, né, todas as reportagens, a gente vê, por exemplo, que até mais ou menos a década de 50, críticos como Eurico Nogueira França, eles repetiam o mesmo texto, ocasionalmente nos jornais, que é uma forma de repetição de ideias. Quer dizer, eles republicavam matéria. Assim. No ano seguinte, republicavam, daí a 2 anos republicavam. Então, a gente encontra o mesmo texto publicado recorrentemente nos jornais. A gente encontra notícias de capa de cadernos de cultura sobre arte, sobre música, não só sobre música erudita, que era o nosso foco, mas também sobre música popular, muito mais. Tem um caso interessantíssimo da Laura Ronay. Tem um artigo que ela escreveu para o jornal reclamando que ela não tinha espaço nos jornais como artista de música erudita. E aí eu olhava para aquilo e falei assim, como ela não tem espaço? Ela tem um monte de reportagem de capa, ela é irmã da Cora Ronay, tem um monte de artigos da Cora escritos sobre ela, e ela reclamando que não tinha espaço, que é uma coisa que a gente hoje imagina, não tem nenhum espaço, é 0 espaço. Né? E quando a gente finalizou essa pesquisa toda, que a gente botou um ponto final, a gente pensou assim, cara, a gente não consegue contar uma história semelhante para o século XXI. Não existe, a gente não tem esse registro, a gente não encontra o registro. Se a gente for para a internet e tentar pensar assim, quais foram os concertos que aconteceram no Santa Isabel nos últimos 20 anos? A gente não consegue fazer esse levantamento da mesma forma que a gente conseguiu, porque a gente tinha registro, tijolinho de jornal, tudo o que estava acontecendo semanalmente na cidade do Rio de Janeiro e todos os espaços de cultura. Né? Então, isso realmente é uma coisa que se perdeu. A gente não consegue mais contar essa história. Né? Assim, se você fizer essa pesquisa, acho que até tem. Mas aí, assim, tem o texto de alguém no blog de não sei onde. Tem um monte de vídeo no YouTube, tem umas fotos perdidas. Aí a gente olha para essas coisas e a gente pergunta, mas quem é essa pessoa que está falando isso? Né? Sem nem entrar no mérito do que está sendo dito, né? Mas é essa relação de autoridade que eu falei que a gente perdeu o meio e perdeu o comunicador, né? do processo, né? Então, assim, a gente até encontra coisa, né? Eu falei, não tem ninguém contando a nossa história. Tem, se a gente vai no Instagram, vai ter um monte de foto de coisa que está acontecendo. Tenho certeza que quando tem uma apresentação de música erudita no Teatro Santa Isabel, vai ter 100, 150 fotos espalhadas pelos Instagrams aí, que dá para encontrar de alguma forma, mas é uma coisa sem substância, né? Perdida, sem uma figura mediadora que acho que a gente esqueceu que era importante, né? E que a gente deixou de ter. Hoje em dia, a garotada
Isso rendia uma dissertação maravilhosa ao PPG Música, né? O que é ouvir música no século XXI? Posso orientar, se alguém quiser. Oi? Pois é. De fato, mas esse último comentário do Sérgio traz justamente, a gente estava falando de mídia o tempo todo, de crítica, mas, na verdade, a gente está falando das mudanças da tecnologia da sociedade e como é que isso afeta a nossa relação com a música, né? Ou seja, é justamente a área de concentração do programa, música e sociedade. Ou seja, enfim, tem muito campo para a gente pesquisar a música justamente diante dessas mudanças todas. Embora é claro também que não é só isso que a gente gente também pesquisa situações, vamos dizer, mais tradicionais ou situações que a gente está mais habituado. Mas até essas situações que a gente está mais habituado, elas são influenciadas por essas mudanças também. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, há 10 ou 15 anos atrás, para falar com um mestre de cavalo marinho que mora lá em Condado, eu tinha que ligar para o bar que ficava a 200 metros da casa dele, onde tinha um orelhão. E o cara do bar, ele atendia o telefone do orelhão: você quer falar com o Bill Alexandre? Liga daqui a 10 minutos que eu vou lá chamar ele. A partir de 2014, 2015, assim, o neto desse Bill Alexandre, que é um grande mestre de cavalo marinho que faleceu esse ano, o neto dele tinha Facebook, entendeu? Então, eu tinha as informações sobre o cavalo marinho ali no Facebook. Se ficava alguma dúvida, mandava o zap para o neto, ele perguntava para o avô, enfim, até as coisas assim mais tradicionais, vamos dizer, acabam sendo influenciadas também por essas novas situações. Mas, enfim, tudo isso são campos ricos assim de pesquisa, entre tantos outros que a gente espera continuar trabalhando aí na sequência. Eu acho que talvez a nossa hora já esteja terminando, né? Então, eu agradeço muito ao Bruno, a Débora e a Carol, e a vocês também que compartilharam com a gente esse tempinho aqui conversando, e a gente dá sequência aí para a semana, né? Posso fazer só um jabazinho também, rapidão? Pessoal, o Bruno, para quem não sabe, hoje ele é superintendente de comunicação da UFPE, né? Então, acho que é importante só dar esse informe para o pessoal, que tem toda uma estrutura, né, para divulgação dos eventos da universidade, para produção também de palestras, aulas, né? Se você quiser falar rapidinho, Bruno, porque é uma oportunidade assim, importante, né, a gente ter ele aqui com a gente falando e aproveitar esse momento rapidinho para ele explicar melhor. Eu não tenho nada a ver com SIGA, certo? Mas quando se entra na rede social para xingar por que a gente não sabe se vai ter aula ou não vai ter aula no dia de chuva, quase sempre estão xingando a mim mesmo. Mas já que você falou, se puder entrar aí no site, ufpe.br/supercom. Super COM. A UFPE ela tem uma superintendência de comunicação. Eu atualmente estou como superintendente e ela é formada por 3 diretorias internas, né? A diretoria talvez mais conhecida da comunidade seja a Ascom, que cuida das notícias que estão no portal e de algumas notícias que vão para as redes sociais. A gente também tem a TV, o núcleo de TV e rádio universitária, que fica lá no centro do Recife. A gente tem uma TV e tem 2 rádios, né? A Rádio FM e a Rádio AM. O diretor da Ascom é Eduardo Duarte, que é professor, colega meu do departamento. O diretor do núcleo de TV e rádio universitária hoje é Silvio Gleison. E a gente tem uma diretoria de comunicação, que eu acho que é mais divertida para falar, que a atual diretora é Cecília Almeida, também é professora lá do departamento de comunicação.
Aí, se tu puder clicar ali em cima, tem catálogo de serviços. A gente tem vários serviços disponíveis a toda a universidade, né? Eu tenho feito um trabalho de formiguinha de ir em cada centro divulgar, mas às vezes é difícil a informação chegar a todo mundo. Mas pode baixar mais um pouquinho, que aí vai aparecer as outras abas, né? Então, assim, a gente tem os serviços de divulgar informação para a comunidade, né? Você vai coisas ligadas a ensino, pesquisa e extensão, tá? Então, assim, se você não é sobre eu tenho um projeto artístico, eu vou me apresentar em tal lugar, não é sobre isso. São coisas relacionadas ao dia a dia da universidade. Então, a gente tem os serviços que costumam ser mais procurados, né, que são esses de divulgação. Encerrei uma pesquisa, estou com um projeto de extensão, estou fazendo uma coisa interessante no meu departamento, qual é o caminho para divulgar isso, está tudo ali explicado. A gente tem cobertura de evento, a gente faz transmissão de evento presencial e a gente faz transmissão de evento virtual. Né? O evento virtual é aquele que ficou famoso na pandemia, o presencial é aquele evento feito esse. Né? A gente tem serviço de design, que é uma área bem ampla. Então, se vocês tivessem solicitado, a gente poderia fazer a arte da semana de música, enfim. Sempre tudo relacionado a ensino, pesquisa e extensão, né? Se for ligado a isso. Né? A diretoria de comunicação ela produz as campanhas, né? Como essas campanhas de volta às aulas, que acho que vocês devem ter visto os cartazes da anterior, que a gente botou uns banners bem grandes. A campanha física desse ano só entrou no orçamento do ano que vem, então só vai aparecer por aqui lá para fevereiro. A gente tem serviço de capacitação para usar o portal da universidade, que a gente sabe que não é fácil. Né? Então, se quiser aprender a mexer na ferramenta, é uma capacitação mista, porque a gente fala da ferramenta e fala de comunicação, né? O que postar, o que não postar, o que colocar, o que não colocar. Mas, se não quiser fazer a capacitação, a gente também tem a gente mexe no conteúdo da página. Se vocês olharem a página do PPG Música, ela é muito mais arrumada do que vários outros programas de pós-graduação, porque a gente pode deixar a página mais organizada, porque a gente não conhece a demanda específica de cada lugar. Né? Então, assim, tem curso que precisa ter mais foto do que texto, tem curso que precisa ter mais vídeo do que foto. A gente não tem como mensurar isso, e muitas vezes as coisas que a gente imagina não conseguem ser concretizadas pelo curso. A gente pode abrir uma galeria de foto, mas às vezes o curso não tem condição de produzir foto para aquela página. Né? Então, assim, precisa muito que as pessoas cheguem juntos. Né? A gente tem 119 cursos, 40 mil estudantes, 10 mil professores. São muitas especificidades para a gente criar uma régua só para todo mundo. Então, quem tiver curiosidade pode entrar aí na página da gente, tem todos os serviços, todos os procedimentos, tudo bem explicadinho. Tem muita regra que a gente sabe que não dá para ser seguida, a gente coloca mais, toma vontade que um dia ela seja. Né? Regra de prazo, por exemplo. Né? Muita gente pergunta assim, vai acontecer amanhã. Dá para transmitir amanhã? A gente sempre pede 15 dias, mas a depender do que a depender de como vai ser feito, a gente sempre é flexível também. Né? Então, acho que é isso. Eu falei antes da chuva, quem toma a decisão da chuva não sou eu, né? Então, a gente só posta. A gente é cobrado da falta da postagem. Curiosamente, não tem nada a ver com o que eu estou aqui, por eu estar aqui, foi uma surpresa para mim. Tem uma equipe da comunicação da universidade aqui, a gente está fazendo imagem de arquivo, que a gente está sempre atualizando, né, vídeo, foto sobre a universidade para poder usar nas campanhas. E aí eles viram que ia ter a semana de música e aproveitaram e passaram aqui para fazer imagens das apresentações também. Acho que é isso. Obrigada. Deixa só agradecer também ao Fábio, que está aqui dando um apoio, professor Fábio Jean. E, claro, a organização da Semana da Música também, a Ida, e toda a turma que está aí ralando.